E Memphis Depay acaba de bater seu primeiro bônus no contrato com o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e os números desse gatilho e fala também sobre uma nova joia do Palmeiras, que já foi descoberta inclusive por uma fornecedora de material esportivo. Preciso te atualizar sobre o Atlético Mineiro, quanto é que o Galo fatura com a venda de Otávio pro Fluminense. Informação importante sobre Matheus Pereira, o clima para ele dentro da Raposa é dos piores. Para completar, o Vasco tentou a contratação de um colombiano que faz sucesso na Argentina. Tem ainda novidade sobre o Botafogo, de onde um ex-gremista. Falo sobre o Santos fechando outra parceria comercial graças a Neymar. Tem novidade no Flamengo, novidade no São Paulo, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto ao assunto. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, casa de apostas super confiável e liberada pelo governo para atuar no Brasil. A minha sugestão para essa quinta-feira não poderia ser mais simples. Vitória no primeiro tempo e também no fim da partida do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão. Vale a lembrança de que o Palmeiras precisa vencer para não ser eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência. Cotação ficou boa, coloquei R$28 para voltar em quase R$50. Aposte o que você quiser e a quantidade que quiser. O importante é clicar no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, segue todas as instruções, depois é só depositar para estar autorizado a apostar. Sempre lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. É óbvio que eu vou abrir esse noticiário com a Portuguesa, que escapou do rebaixamento. A Lusa não tem mais chances de cair para a segunda divisão do Paulista. Além disso, a Lusa também garantiu classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. A Portuguesa joga a Série D desse ano. Se não conseguir acesso, ela já tem via Campeonato Paulista a classificação para a Série D do ano que vem. Tudo por causa do empate em 2-2 de Água Santa e Inter de Limeira. Com o resultado, os dois times foram para 7 pontos e se juntaram ao Noroeste, que perdeu para o Santos. A tendência é que os dois rebaixados saiam desses 3 times. Quero contar também que o São Paulo perdeu para a Ponte Preta por 2-1 de virada no Morumbi. Resultado que aumentou a crise do tricolor. São 5 partidas sem vitória, com 3 empates e 2 derrotas. Muitos xingamentos e críticas ao técnico Luiz Zubeldia. Público pequeno também, pouco mais de 24 mil pessoas. São Paulo, que não vence desde o confronto contra o Morumbi, vai precisar de ponto na rodada final contra o São Bernardo para não correr o risco de ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, o que representaria ao tricolor o desprazer de não jogar em casa. Nas quartas de final, São Paulo enfrentaria o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Para completar, Zubeldia não tem chance de demissão, pelo menos por agora, foi o que garantiram os dirigentes são paulinos ainda no vestiário. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo. Eric Pulgar mudou de ideia em relação à sua saída no Flamengo e já discute a renovação de contrato com o Fla. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. A decisão de alterar seu planejamento tem tudo a ver com uma conversa a portas fechadas com o técnico Felipe Luiz. Felipe falou de todo o seu projeto e incluiu o Pulgar como um protagonista. Diante desse cenário, José Botto já iniciou a discussão com direito a um belo reajuste salarial. Para completar o giro de notícias, contar que Thiago Volpi, muito criticado pelos torcedores do Grêmio quando da sua contratação na semana passada, salvou a pele do tricolor gaúcho. É que o Grêmio empatou em 1-1 com o São Raimundo de Roraima em jogo da Copa do Brasil nessa quarta-feira. Gol do Grêmio, inclusive, aconteceu no finalzinho. Nos pênaltis, o Volpi defendeu uma cobrança e ainda converteu a dele, garantindo a classificação do tricolor para a segunda fase da Copa do Brasil. Grêmio que, como eu contei na semana passada, fez proposta para comprar o Arboleda. Essa proposta envolvia um perdão de uma dívida que o São Paulo tem para com o Grêmio por conta do Ferreirinha. O São Paulo não aceitou. Diante disso, o Grêmio decidiu recorrer à Câmara Nacional de Resolução e Disputas para cobrar o dinheiro que o São Paulo deve e que não pagou pela compra do Ferreirinha. Hora de falar sobre o Santos, que acaba de fechar mais um patrocínio novamente, graças à presença de Neymar. O acordo se dá com a Uniaselv, instituição de ensino que estampará a sua marca na parte de trás do calção. É o 4º patrocínio fechado desde a chegada do Neymar. Antes,
Peixe já havia se acertado com a Havan, tô pegando os nomes aqui, e também com a Love, terceiro patrocínio fechado desde a chegada do Neymar. Lembrando que todo o patrocínio acordado após a chegada do Neymar garante 80% das receitas para o jogador, 20% das receitas para o Santos. Além da grana, a UniAselv vai garantir ao Santos bolsas de estudo que serão utilizadas por atletas das categorias de base. Dentro de campo a coisa também tem melhorado. O Santos venceu o Noroeste por 3-0 na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro, se distanciando em relação aos concorrentes do grupo. É que o Guarani empatou com o Velo Clube dentro de casa e a nova classificação do grupo B do Paulistão tem o Santos com 15 pontos, o Guarani com 12, Red Bull Bragantino e Portuguesa com 11. Red Bull e Portuguesa jogam nessa quinta-feira e se perderem já dá para cravar a classificação do Santos de forma antecipada para a próxima fase. A saideira sobre o Peixe, Thiago Maia e David Washington estão contratados. O próprio presidente Marcelo Teixeira confirmou a notícia depois da vitória contra o Norusca. Preciso te falar agora sobre o Botafogo, mais perto de contratar um ex-atacante do Grêmio. Você lembra do Elias Manuel, centroavante de 23 anos de idade, que saiu muito cedo para jogar no New York Red Bulls? Pois é, depois de 3 temporadas por esse time, ele foi negociado com o Real Salt Lake, mas não gostou da mudança e vem fazendo pressão para ser negociado. O Botafogo foi avisado e se empolgou com o valor do negócio $1 milhão, ou mais ou menos 5.700.000 reais. O Botafogo já fez proposta e a tendência é que esse negócio saia. Centroavante de 23 anos de idade, que também pode atuar pelas pontas, o Botafogo encara essa como uma boa oportunidade de mercado. Nem precisava de mais um atacante, mas entendeu-se como uma boa alternativa. Na temporada passada, ainda pelo New York Red Bulls, o Elias Manuel marcou 9 gols e deu uma assistência em 40 partidas. Só para completar o noticiário do Fogão, na noite dessa quinta tem a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, confronto contra o Racing na Argentina. Na próxima semana, o Botafogo recebe a equipe rival. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que segue no mercado em busca de pontas. Mesmo depois do acordo com Benjamin Garré, atacante argentino que vem do Krylia Sovetov, e o acordo também com Nuno Moreira, atacante ponta de 25 anos português que vem do Casa Pia. Nos últimos dias, o Vasco tentou sem sucesso a contratação de Edwin Cetré, muito bom atacante colombiano de 27 anos de idade que atua no Estudiantes. O que acabou emperrando qualquer possibilidade de acordo foi a intenção do Estudiantes em vendê-lo à vista. O Vasco queria fazer o pagamento parcelado e diante desse descompasso, o acordo foi descartado. Importante contar também que o Vasco não descarta a contratação por empréstimo de Brian Palacios. Jogador que pertence ao Galo, perdeu um pouco de espaço, mas o Atlético tem adiado a resposta para o Vasco em relação a esse empréstimo por conta da lesão do Júnior Santos e da eminente necessidade de o Brian ser utilizado. Assim que o Júnior estiver ok, aí sim poderia haver uma retomada das tratativas. O grande lance dificultador é que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra em 28 de fevereiro e o Júnior Santos volta apenas em março. Essa questão precisa ser resolvida entre o Vasco e o Galo. Bora de informação exclusiva sobre Matheus Pereira. Negociação com o Zenit segue, apesar de a janela na Rússia terminar nas próximas horas. Mas o que eu quero contar para vocês com exclusividade é que o Matheus Pereira está sem clima no Cruzeiro. Relação ruim com alguns atletas do elenco e ruim também com o CEO do clube, Alexandre Matos. A grande verdade é que o Matheus Pereira é um cara extremamente difícil no dia a dia, introspectivo, quer tudo do jeito dele e não se importa de se impor quando acha necessário, mesmo que isso cause e crie desconforto para os demais. Ele colecionou uma série de pequenos problemas, só para citar alguns. Enquanto o Fernando Diniz era o técnico, existia uma máxima dentro do elenco do Cruzeiro de que o Diniz fazia de tudo para protegê-lo. E irritou demais o restante do elenco o fato de o Matheus Pereira ter tido autorização para voltar alguns dias depois das férias em relação aos demais. Fernando Diniz foi embora, mas os problemas seguem existindo. Parte do grupo não gosta do jogador, por entender que ele é muito individualista. Tem também uma treta antiga entre Alexandre Matos e Matheus Pereira. Essa briga aconteceu em 26 de outubro do ano passado, naquele fatídico 3-0 do Cruzeiro, ou do Atlético Paranaense em cima do Cruzeiro em Curitiba. Foi o jogo em que o Rafa Silva foi expulso com menos de 1 minuto. Na oportunidade, Matheus Pereira e Alexandre Matos discutiram de forma veemente, pesada, feia,
e não fosse a intervenção do Edu Dracena, que na época era coordenador de futebol, talvez a coisa se tornasse ainda pior. O tempo passou, mas a relação entre Matos e Matheus Pereira nunca mais foi a mesma. É por isso que o Matheus Pereira tem forçado sua saída com especulações de Palmeiras e agora com proposta oficial do Zenit. Na manhã dessa quinta-feira, antes de eu gravar o vídeo, conversei com fontes próximas ao Matheus Pereira. O que eu ouvi é que não se sabia ao certo se daria tempo de um acordo com o Zenit, as partes estavam tentando chegar a um acordo. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Quanto é que o Galo fatura com a transferência de Otávio para o Fluminense? Negociação já foi concluída. O Otávio, inclusive, já foi anunciado pelo Tricolor, que vai desembolsar US$ 1,5 milhão ou 8.600.000 para a aquisição do atleta de 30 anos de idade, que não estava nos planos do Cuca, só 28 minutos em campo na atual temporada. O dinheiro está longe de ser um baita dinheiro, mas vale a lembrança de que o Otávio havia chegado de graça, tem sido pouco aproveitado e custava bastante. R$ 500.000 em salário em carteira, com luvas e direitos de imagem. O custo total do Otávio ao Galo por mês batia na casa dos 800 mil mensais. Dinheiro incompatível com a realidade do Otávio. Diante desse cenário, o Atlético acabou por aceitar a oferta do Fluminense e bateu o martelo, mesmo contra a vontade do Hulk, que havia se manifestado publicamente pedindo a permanência do volante. Agora o Galo luta para até 28 de fevereiro encontrar um substituto para o Otávio, alguém que seja melhor aproveitado pelo técnico Cuca. Hora de falar sobre uma nova joia do Palmeiras, alguém cotado para substituir Estevão dentro de alguns anos. E tem até uma curiosidade que faz com que esse atleta comece à frente do Estevão. Eu me refiro a Arthur Vicente, só 9 anos de idade. E ele superou o Estevão em relação ao contrato assinado com a Nike, fornecedora de material esportivo que adora apostar em verdadeiras joias. Só para lembrar que o Estevão havia assinado seu primeiro contrato seu primeiro contrato com a Nike quando tinha 10 anos de idade. O Arthur Vicente assina com 9, um ano antes. O recorde entre jogadores de futebol no Brasil pertence a um menino chamado Cauã Basile, que assinou seu primeiro contrato com a Nike com apenas 8 anos de idade. O Cauã defende o Santos. Queria contar um pouquinho da história do Arthur Vicente para que você guarde esse nome. Jogador descoberto pelo João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, quando fazia parte de um projeto social no interior de São Paulo. O João Paulo foi avisado sobre esse atleta, foi assisti-lo em loco, gostou demais e acabou por contratá-lo para defender as categorias de base do Palmeiras. O Arthur joga no futsal e também no campo, e a ideia é que ele seja integrado às categorias sempre um pouco superiores para que ele possa ir se desenvolvendo e siga o mesmo caminho de Hendrick, Luiz Guilherme, Estevão, entre vários outros que surgiram super bem. Só para completar, além de já ter assinado o contrato com a Nike, o Arthur Vicente também é representado pela Rock Nation, uma das principais empresas de agenciamento que tem, entre outros, Vinícius Júnior, Martinelli e Hendrick. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Memphis Depay, que bateu o primeiro objetivo, o primeiro bônus do seu contrato milionário com o Timão. Na noite dessa quarta-feira, no empate em 1 contra a Universidade Central na Venezuela, o Memphis deu passe para o gol do Carrilho e chegou a 15 participações em gol. Havia essa previsão no contrato de que assim que ele batesse 15 participações em gol, teria direito a R$1.575.000. Agora, a cada 5 participações em gol, ele tem direito a mais bonificações. Isso vai valer assim que ele bater 20, 25, 30 e por aí vai. Importante contar que o contrato do Memphis também prevê R$4.700.000 em bônus por qualquer título conquistado. Ganhou o Campeonato Paulista, R$4.700.000. É por conta dessas situações que o Memphis pode ter seu salário aumentado de R$4.100.000 por mês para algo na casa de R$5.700.000 mensais, desde que ele consiga bater todas as metas previstas no contrato. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians decepcionou. Na estreia da pré-Libertadores, saiu vencendo por 1-0 com o gol do Carrilho, primeiro gol do Carrilho com a camisa alvinegra. O Timão teve oportunidades para aumentar o placar, não fez. No segundo tempo, diminuiu o ritmo e foi permitindo que a equipe venezuelana criasse oportunidades. E com o gol contra do Tioca, o Corinthians acabou ficando no empate em 1-1
contra os venezuelanos, a equipe adversária é completamente frágil. Tecnicamente, fisicamente, era só o 5º jogo da Universidade na temporada. O camisa 10 do time, por exemplo, bem gordinho. O atacante da Universidade, só 16 anos de idade. O Corinthians poderia ter voltado ao país com uma vantagem bem mais confortável. Depois da partida, Ramon Dias chegou a reclamar da sequência de jogos a cada 3 dias. Mas o time que entrou em campo, a equipe titular, tem jogado no máximo uma vez por semana. Foi assim, por exemplo, na partida contra o Palmeiras, no dia 6, na partida contra o Santos, no dia 12, e agora no confronto contra a Universidade. Partida contra o Santos, Palmeiras no dia 6, Santos dia 12, e dia 19 contra a Universidade. Quase uma semana de intervalo entre cada jogo. Só para lembrar que no empate contra a Portuguesa no sábado, os titulares nem sequer haviam sido relacionados, então essa desculpa do calendário especificamente para o time principal do Corinthians não vale. Ou você acha que vale? O que você achou do empate contra a Universidade? Já uso o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!